Olá! E no vídeo de hoje eu vou te contar hábitos que vão transformar a sua vida sem muita cobrança, de maneira leve, mas que fazem a diferença, principalmente hábitos alimentares. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas vezes as pessoas me perguntam, ou até os pacientes vêm e falam assim: tá, Nutri, mas por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Eu não posso arrumar toda a minha alimentação, mas aonde a gente vai começar? E é o tipo de coisa que eu faço quando eu pego um paciente com um caso multifatorial ou com muitas coisas. Eu preciso focar primeiro em um problema ou em resolver uma coisa e o resto podem ser detalhes. Então são coisas muito importantes que fazem muita diferença, mas que são simples de incluir ou de resolver. Primeiro de tudo, antes da gente falar da alimentação, vamos mudar a alimentação, vamos incluir isso aqui, tirar isso ali, a gente precisa entender que o nosso corpo funciona com uma tríade muito importante, que é a alimentação, a atividade física e o sono, tá? Então isso aqui tem que estar o básico, mínimo ajustado. Se a gente não tem os três ajustados, alguma coisa vai cair. Atividade física eu não consigo fazer. Gente, assim, pode ser uma dança, qualquer coisa. Um exercício em casa, pode ser uma academia, pode ser uma caminhada, pode ser uma esteira em casa, pode ser um vídeo no YouTube que você está dançando 5 minutos. Esse tempo que você tira pra você, ele vai tanto ajudar na saúde mental, mesmo você não gostando, gente, sério, faz muita diferença, quanto na saúde física. O ser humano nasceu para mexer o corpo, então a gente precisa em algum momento, nem que seja, sei lá, uma vez por semana, mas que você faça algum movimento, vai fazer muita diferença. A alimentação é óbvio, né, gente? Pra mim ela é a maior parte de tudo, mas o sono também é muito importante. Então, um paciente que não tem um sono regular, que não consegue manter essa rotina, dificilmente ele vai colher os outros resultados, porque um corpo cansado não faz atividade física direito, um corpo cansado não consegue pensar na comida, então você precisa ter esse sono reparador, sim. Então, apagar as luzezinhas, evitar as telas perto da hora de dormir, se precisar algum chazinho mais calmante, uma camomila, uma melissa, uma folha de maracujá, um mulungu, é uma ideia também. Mas quando a gente fala da alimentação, tem pontos principais que vão fazer muita diferença. A água. Você não consegue limpar um banheiro com um copo d'água, o teu corpo não consegue limpar o corpo com um copo d'água também. Conta chá, suco, refrigerante, não gosto de contar, gosto de o tempo, os 35 a 55 ml ser de água pura e o resto ser tipo adendos. Mas podemos contar aí, então, o chá, talvez, junto. Mas o restante tem que ser água, gente, para poder. Se for ter suco, se for ter café, isso entra como extra. A água é muito importante. Outra parte principal, coma os seus verdes, vegetal, fruta, legume, tem que fazer parte. Eu não gosto, tem que comer. Não gosto muito, não interessa, vai ter que comer. Alguma coisa você vai conseguir gostar. Uma cenoura ralada, um tomate, uma alface, uma selga, sei lá, qualquer coisa. Se não gosta, vai comendo devagarinho, de pouquinho em pouquinho e vai começando a gostar. Porque o teu paladar precisa mudar, a gente precisa comer, tá? Não é uma coisa que, mas aí eu posso tomar um complexo vitamínico. Não, tem que ser comida. Então vai comer uma fruta, tá? Coloca nos lanches, nos teus intervalos. Se tem muita fome, coloca o lanche e a fruta com alguma outra proteína. Pode ser proteína em pó, se for comer ovo, pode comer um ovo, sei lá, mas precisa ter as frutas. Então enfia elas no teu dia em algum lugar. Não foca em ficar tirando comida, foca em incluir os grupos. Então fruta precisa estar no teu dia a dia. Legume e verdura também. Pelo menos em uma grande refeição. Então, pelo menos no almoço ou no jantar precisa ter uma salada ou um legume. Se tu puder ter nos dois, perfeito. Mas se você não conseguir, pelo menos em um, precisa estar ali. Próximo grupo, proteínas. Elas precisam existir e elas têm que estar frequentes, se possível, em todas as refeições. Não estou falando de proteína em pó, estou falando de proteína comida. Quando a gente está falando de reino animal, a gente está falando de leite derivados, a gente está falando de ovo, a gente está falando de carne. Quando a gente está falando de reino vegetal, a gente está falando de feijão, de lentilha, de ervilha, de grão de bico. Vai ter também nos cereais, vai ter nas castanhas. Então precisa estar incluindo, ou nossa famosa proteína em pó também pode fazer parte desse dia a dia aí. Mas a proteína ela é imprescindível para o teu corpo construir massa muscular, construir célula no geral, a gente precisa muito. Construir tudo, né? Tudo no nosso corpo tem base de proteína. Algumas coisas não, mas a maior parte. Quando a gente tá falando de construção, né? E ela trabalha muito com a saciedade, então vai ser incrível se tá pensando na perda de peso. Quando a gente consome proteína, a gente tende a ter mais controle da nossa fome. Inclusive, isso vai ser um ponto. Grupo número 3, gorduras. Não fuja das gorduras, tá? A gente vai fugir da gordura ruim. Então, evita ao máximo a gordura de origem animal.
principalmente as extras, né, e as que vêm adicionadas nas carnes. Mas você precisa consumir um azeite de oliva, um abacate, uma castanha. Por quê? Saciedade. Os hormônios são feitos à base de gordura, então a gente precisa dela também. E eu sei que ela é mais calórica, mas ela traz mais saciedade e ela também é importante. Então é um grupo que tem que ter uma porcentagem menor? É, mas ele precisa estar presente ali. Então bota uma castanha, bota um abacate no teu dia a dia, bota azeite de oliva na salada, utiliza alguma coisa assim. Quarto ponto, mas é muito importante também, não sinta fome. Vocês não imaginavam que eu ia falar isso, né? Isso é muito importante. Por quê? Quando você está com fome, você perde um pouco o teu raciocínio, né? Não é que você está com fome, você fica meio nervoso, meio agoniado, assim. O que acontece? O corpo perde um pouco a racionalidade quando a gente está com fome. Então você não vai conseguir pensar numa refeição correta se tiver com muita fome. Ou você vai comer o que tiver na tua frente. Então, por exemplo, chegou do trabalho cansado, tem pão em cima da mesa, vai comer o quê? Pão. Vai pegar ele, vai botar alguma coisa dentro e vai comer porque tá com fome e é o que tá ali. Agora, chegou do trabalho sem fome porque comeu à tarde? Ou comeu perto da hora de sair? Tem muito paciente que eu faço isso, come perto da hora de sair do trabalho. Que até chegar em casa, já deu aquela digestada, o corpo não tá com fome, você consegue pensar na tua janta com clareza. Entendeu? Ou chega em casa, ataca a fruta. Primeiro uma fruta, para o corpo dar aquela... Depois você consegue pensar em fazer a comida. Isso faz com que você tenha uma alimentação com mais ciência, quando você consegue pensar na comida sem fome. Ou organiza muito bem tudo antes. Esse foi o nosso vídeo, foram nossas dicas. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo, até mais. Tchau!